movimento democrático brasileiro, desde sua criação até os dias de hoje, sempre perseguiu e defendeu de forma irrestrita um grande ideal, a democracia. Para que essa ideia fosse colocada em prática, o MDB não fugiu de suas responsabilidades e de sua vocação para o diálogo e para o equilíbrio. Em toda a sua história de lutas e conquistas para a sociedade brasileira, o MDB nunca deixou de acreditar na política democrática. Já que o tema central de hoje é a política democrática, é fundamental compreendermos que ela não pode servir de instrumento a nenhuma ideia de supremacia ou poder hegemônico. Nenhum extremismo ou qualquer forma ditatorial é bem-vinda em um contexto político saudável. Por isso, entre tantas contribuições para a política brasileira, o MDB sempre foi um defensor ferrenho da política democrática, equilibrada e civilizada. Para falar sobre o contexto da política democrática e a força do MDB como fiel condutor da democracia em nosso país, vamos ouvir o presidente da Fundação Ulisses Guimarães e deputado federal Alceu Moreira. A palavra é sua, presidente. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser centro. E isto é certamente uma das coisas mais difíceis de se fazer em política, principalmente no momento que nós vivemos, em que a política se expressa pela discordância. Para mim poder fazer política, eu preciso colocar defeito no outro. Eu não preciso ser criativo, não preciso encontrar soluções, eu me satisfaço em encontrar o defeito. Este pode ser um período da vida nacional, mas ele não é construtivo. Ele é de pura contestação. E este não é o papel do MDB. O MDB, mesmo na Redentora, em plena Revolução, ele fazia o exercício da oposição, mas buscava, antes de qualquer coisa, o seu compromisso com o reestabelecimento do tecido democrático nacional. O que significa hoje ser do MDB num cenário em que quase 2/3 dos deputados mudam de partido na véspera de uma eleição? Que papel é o nosso? O que faz esse partido com tanta história, com tantos vultos, com tantos exemplos? Como se define ser de centro? O centro, para começar, não é um caminho de partida. O centro é um caminho de chegada. Ser do centro é passar o tempo inteiro buscando construir convergências, consensos. Ser do centro é ter absoluto respeito pela discordância. A possibilidade de buscar entre tantos, num momento que nós vivemos com muitos partidos políticos, poder perceber o seguinte: eu posso ser a agulha e a linha fina que costura a política para construir o tecido possível no momento que vivemos. Como vimos, o MDB sempre lutou pela democracia, se colocando de forma equilibrada no centro do tabuleiro político. Isso ocorre a partir de uma compreensão, na qual o centro político existe para, através da ação organizada, garantir o respeito à lei, à Constituição e a todas as instituições nela previstas, perseguindo a realização desse ideal de progresso, equilíbrio, liberdade e democracia. Assim, o MDB sempre se apresentou como uma opção de contraponto à polarização, cuja tradução política é o diálogo e a busca pela construção de consensos, sempre cumprindo as regras do jogo político democrático, respeitando os preceitos institucionais estabelecidos. Meu único interesse, e que encaro como questão de honra, é entregar ao meu sucessor um país reconciliado, pacificado e em ritmo de crescimento. Um país que dê orgulho aos seus cidadãos. Reitero, portanto, meu compromisso de dialogar democraticamente com todos os setores da sociedade brasileira. Respeitarei a independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O consenso,
Algo que o MDB buscou desde o início de sua trajetória política é, por vezes, um termo deturpado na política atual. Alguns, infelizmente, desejam entender o consenso como um acordo de cúpulas, algo decidido apenas por quem está em castas de poder, sem ouvir ninguém e abrindo mão do diálogo. Consenso, para o Centro Democrático, não é isso. Consenso é ouvir todos os setores que possam ser afetados por uma decisão, formando uma ideia comum que possa atender minimamente a todos. Se esse pensamento comum não é formado, o consenso não existe. O MDB luta, dia após dia, para que o consenso seja a base de nossa democracia. Presidente Alceu Moreira, pode nos contar como é a construção desse consenso na Câmara dos Deputados? Hoje, depois da janela, nós temos 37 deputados federais e temos um conjunto bastante grande de senadores. Se o MDB não tirar tempo para trabalhar a formulação política, perceber com clareza qual é seu papel de bancada, o que somos como grupo, nós acabaremos por ser figuras isoladas, cada um tratando dos seus interesses. Estamos no momento em que, se 2/3 dos deputados mudam de partido do dia para a noite, é porque o partido, na verdade, não passa de uma vaga de estacionamento. Onde estiver disponível, eu estaciono. Nós queremos que o nosso MDB tenha imagem, personalidade, foco, diga com clareza o que ele pensa para a sociedade. E nós precisamos marchar para a próxima eleição, deixando claro para a sociedade que espaço da vida democrática nacional nós queremos utilizar. Por isso, aqui como presidente da Fundação Ulisses Guimarães, junto com o nosso presidente Baleia Rossi, vamos ter que certamente privilegiar tempo da nossa bancada para poder definir com clareza qual é o nosso foco, que espaço defendemos, o que é ser uma bancada MDBista no parlamento brasileiro. É tudo que se deseja quando não se sabe para onde vai, não há vento que empurre a vela. Nós destacamos, há pouco, que a política democrática de centro, que batalha pela liberdade, pelo equilíbrio e pelo consenso, segue alguns preceitos fundamentais. Vamos ver agora quais são eles? Muito mais do que a independência sonhada pelos inconfidentes, hoje celebramos a liberdade da democracia, do direito de ir e vir, de pensar e expressar-se. Celebramos a liberdade da imprensa brasileira. A liberdade de agir segundo a própria vontade, desde que isso não prejudique o outro. Somos livres e vivemos em um Estado democrático de direito, onde deve haver o respeito mútuo, o respeito às leis e, principalmente, o respeito à Constituição Federal. Desrespeitá-la é criar insegurança e instabilidade entre pessoas e instituições. Política, inegavelmente, é um jogo de contrastes. É feita de conflito, mas é também de cooperação. A atitude do político de centro é normalmente muito mais voltada para o diálogo, para a compreensão, para a resolução de problemas. Para resolver controvérsias e construir soluções, o político de centro sabe que a cooperação pode ser mais eficiente que a intransigência. Respeitar o divergente é um dos pilares para a boa política democrática. Para que brigar e destruir se é possível unir e construir um país melhor? Para o MDB, o adversário político e partidário não é considerado um inimigo a ser abatido, mas alguém que compete defendendo diferentes convicções ou projetos. A alternância de poder, entre outras regras, é reconhecida por todos, de tal maneira que a situação de hoje pode tornar-se a oposição de amanhã e vice-versa. Quem conquista o poder reconhece a sua transitoriedade como um processo saudável e natural. As liberdades de expressão, de organização, de imprensa e de formação de partidos são essenciais a um Estado democrático, de modo que o eventual cerceamento de qualquer um destes fatores propicia o surgimento de uma tendência autoritária e ditatorial. Há valores como os da liberdade e da igualdade, que são assumidos
como de validade atemporal e base do humanismo, não podendo haver nenhuma dúvida a respeito, sob pena de que a democracia deixe de cumprir o seu papel. A divisão de poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário são centrais para o seu funcionamento, fazendo com que a perenidade das regras, e não dos partidos, seja assegurada. As experiências autoritárias e totalitárias, na esquerda ou na direita, sempre implicaram na abolição ou enfraquecimento da separação de poderes, o que é totalmente inaceitável na visão do centro democrático. A celebração da liberdade da democracia, na qual o presidente Michel Temer cita no vídeo anterior, não existe apenas no discurso. O centro político tem a necessidade de dar voz aos que divergem, considerar todas as linhas de reivindicação e de posicionamento. Por isso, é da natureza orgânica do partido de centro ser contra o centralismo das decisões. Não é mesmo, presidente Alceu Moreira? Estamos num período em que temos que dar prioridade à construção, à reconstrução e à inauguração de pessoas, não de coisas. O mundo materialista diz que o grande governante é medido pelos metros de parede construída, pelas ruas, pelas praças. Não. Tudo isso são equipamentos colocados à disposição das pessoas para melhorar a qualidade de vida dela todos os dias. Mas a primeira condição é a porta da dignidade. Nosso partido é um partido liberal na economia, absolutamente pronto para absorver todas as modificações do mundo digital, das novas tecnologias, das novas inovações. Nós estamos prontos para absorver tudo isto. Mas nós queremos ter profunda responsabilidade social. Isto, pessoal, exemplificando, é o seguinte: os rios enchem pelas suas margens, esquerda e direita. Quando vêm as grandes cheias, eles causam grandes problemas, causam mortes, destruições. Mas as cheias existem e elas acontecem em algum momento da vida. Mas o leito do rio, que é o caminho do meio, é por onde as águas correm quase permanentemente. O nosso MDB é o leito do rio. Não desconhecemos as enchentes e as margens, mas passaremos o tempo inteiro devotados, lutando para que todos convirjam para o centro, porque os caminhos das águas da democracia, que a história fez a fisionomia e imagem do MDB, nos mostram que o bom caminho é o caminho do meio. A política não pode servir de instrumento a nenhuma ideia de supremacia ou poder hegemônico, o que seria uma violência ao ideal democrático. Para que fique claro, o hegemonismo conduz rapidamente a uma situação autoritária. Os partidos que ocupam os extremos do espectro político têm como vocação e objetivo permanente excluir o adversário. Seu ideal é o poder hegemônico definitivo, e só isso os satisfaz plenamente. Mesmo quando realizam alianças eleitorais, só o fazem porque têm como escopo uma posição de dominância e impositividade. O MDB pensa diferente. E para falar sobre isso, nada melhor do que ouvirmos novamente o presidente Alceu Moreira. Este é o papel do MDB. Nós somos um partido, pessoal, que temos, ao mesmo tempo, absoluto compromisso com a modernidade, com a tecnologia, com a pesquisa, com a inovação. Nós queremos a economia completamente liberal, mas nós temos um corte profundo na responsabilidade social. E aonde se baseia isso? Na igualdade de oportunidade. Por incrível que pareça, de todos os discursos que tu ouve em todos os lugares, uma das mazelas mais complicadas da vida nacional é a desigualdade social. Pois é, o contrário da desigualdade, como estaria claramente no Aurélio, não é igualdade social. Igualdade social não existe. Então nós temos que buscar igualdade de oportunidade. E se nós queremos buscar igualdade de oportunidade, esta igualdade tem que ser buscada em todos os setores.
E se nós vamos administrar como líderes o destino de uma comunidade num período de tempo, tu tem que saber como lidar com as ferramentas disponíveis para um governante MDBista para produzir o resultado da igualdade de oportunidade. O posicionamento de centro não existe para excluir, mas sim para somar. Os extremos não admitem outra hipótese senão a de suprimir um ao outro. Então, depois de tudo o que vimos sobre a política democrática, fica claro o caminho que o MDB decidiu trilhar em busca da moderação pelo bem do Brasil. Na próxima aula, vamos entender os extremos, seus erros e suas drásticas consequências na forma de fazer política. Até mais!